É bastante comum que nas terras de Faerun, ou Faerun, no cenário de Forgotten Realms, existam lugares que foram construídos com um propósito e ao longo do tempo foram deturpados ou corrompidos, seja um forte de paladinos que foi invadido por vampiros e usado como uma base para seus lacaios, uma torre de um mago que foi tomada por um culto maligno onde criaram um templo para venerar sua divindade, dentre outras dezenas de exemplos. Isso não é diferente com o castelo Lança de Dragão, uma fortaleza construída com propósitos nobres, mas que ao longo dos séculos deu muita dor de cabeça para as forças de defesa das cidades de Águas Profundas e Baldur's Gate, um local que inclusive se tornou o ponto de entrada para criaturas diabólicas oriundas de Avernus, a primeira camada dos 9 infernos de Baator. Antes de começarmos o vídeo, eu já gostaria de pedir de antemão seu like, se possível, e o compartilhamento do vídeo para alguma amiga ou amigo seu que possa estar curtindo conteúdos relacionados à lore de RPG. Não deixe também de comentar e conferir os shorts que eu também estou trazendo aqui para o canal com conteúdos mais rápidos e resumidos. Beleza? Então, vamos lá. Nas bordas do Charco Elevado, no oeste de Faerun, na Costa da Espada, jaz uma construção que muitos dizem ser amaldiçoada. De acordo com alguns relatos, pessoas que passaram pelo local afirmam terem visto sombras estranhas, monstros diabólicos, dragões terríveis e outras criaturas que se recusam a morrer. O Castelo Lança de Dragão é uma fortaleza anã muito antiga construída por Daeros Dragonspear, um aventureiro aposentado que, junto de seu fiel amigo, o dragão de cobre Halatafle, decidiram passar o resto de seus dias em quietude, contemplando as belas vistas das terras ocidentais de Faerun. O local fica bem localizado, pois foi construído sobre 3 colinas baixas que são um enorme depósito de pedras preciosas, além de ser próximo da metrópole de Baldur's Gate, mais ao sul, ligando-se também à Estrada do Comércio. Extensos túneis subterrâneos também foram escavados sob a fortaleza ao longo dos anos, com alguns se conectando ao rio Nepenthe, a cidade anã arruinada de Canaglin e até ao Underdark, ou Umbra Eterna. O local em seus primeiros anos também passou a ser um refúgio para os anões que se aventuravam nas terras ao entorno, e Daeros Dragonspear era um bondoso anfitrião que permitia que alguns se assentassem na fortaleza, que tinha uma segurança bem reforçada, já que tinha um dragão de cobre morando lá também. Entretanto, esse refúgio pacífico foi severamente transformado após a chegada de um mago chamado Ithtaerus Cassalia, um cara que assim, era ruim até o osso. Cassalia foi um humano terrível que traçou um plano para roubar o tesouro e os ovos de dragão que estavam escondidos abaixo do castelo Lança de Dragão, já que o lugar também era o covil de Halatafle. Dessa forma, Cassalia desenvolveu um poderoso feitiço que fez o dragão de cobre cair em um sono mágico e o teletransportou para um local distante. Em seguida, o mago se infiltrou na fortaleza e desceu até os seus porões, onde criou o primeiro portal para Avernus, a primeira camada dos 9 infernos, que só poderia ser aberto através de um sacrifício. Cassalia então enganou Daeros, fazendo acreditar que seu amigo estava em apuros nas terras do outro lado. O aventureiro aposentado não pensou 2 vezes e correu em direção ao portal buscando salvar seu companheiro, apenas para ser morto instantaneamente. A morte de Daeros abriu o portal do Avernus e diabos vindos dos 9 infernos invadiram o castelo, atacando os seus habitantes e os anões que viviam nas proximidades. Cassalia aproveitou o momento e roubou o tesouro do dragão e escondeu seus ovos em uma caverna próxima, para posteriormente fazer experimentos com seus filhotes. Em seguida, o mago teletransportou o dragão de cobre de volta para a fortaleza e lançou visões de um rico tesouro vulnerável nas mentes de outros 3 dragões malignos que viviam nas proximidades, fazendo as criaturas voarem até o castelo e despedaçarem Halatafle enquanto o mesmo ainda estava adormecido. Nesse meio tempo, Cassalia subiu até os aposentos mais altos do castelo para saborear um bom vinho e observar toda a destruição que estava acontecendo. Mas antes que pudesse se vangloriar de seu plano bem-sucedido, um dos 3 dragões convocados, um jovem dragão negro conhecido como Charnedrel, não gostou de ter sido enganado e cuspiu uma poderosa rajada de ácido no mago, que o desintegrou imediatamente.
Desde então, o castelo Lança de Dragão se tornou um lugar evitado e a fonte de muitos problemas para diversos assentamentos da região. Algum tempo depois, a fortaleza, já em ruínas, foi saqueada por goblins, orcs e bugussos, e outras criaturas que vivem no charco elevado. Posteriormente, o local foi ocupado por hobgoblins, que aproveitaram a boa localização do castelo para lançar ataques e emboscadas através da Estrada do Comércio. Para conter essa ameaça e uma possível incursão diabólica, os exércitos das cidades de Águas Profundas e Baldur's Gate uniram forças e expulsaram os hobgoblins, mas não conseguiram selar completamente o portal. Os exércitos vitoriosos então estabeleceram o Forte dos Leões de Batalha, um templo dedicado a tempos responsável por abrigar uma guarnição permanente. Nesse meio tempo, conjuradores que tentaram destruir o portal apenas tiveram seus feitiços repelidos, além de serem atacados por hordas de fantasmas de criaturas que morreram no castelo. Algumas décadas depois, mais diabos dos 9 infernos descobriram a localização do portal em seu plano natal e o usaram para invadir Faerûn, tornando o portal do castelo Lança de Dragão ativo novamente. Primeiro, os diabos invadiram a fortaleza de maneira sorrateira, e em grandes números tomaram o castelo ao mesmo tempo em que invadiram o Templo de Tempos. Os exércitos de Baldur's Gate e Águas Profundas logo se reorganizaram e 2 anos depois foi deflagrada a Primeira Guerra Lança de Dragão, onde as forças das duas cidades novamente lançaram expedições militares sobre o castelo e suas regiões próximas, buscando extinguir a ameaça diabólica. O conflito se encerrou quando ambas as forças convergiram e lançaram um ataque coordenado e devastador sobre o castelo, incendiando suas estruturas e derrotando os diabos restantes. O portal foi selado magicamente, mas não foi destruído. O medo de uma nova incursão diabólica se tornou realidade quando, alguns anos depois, uma nova invasão de diabos aconteceu, dessa vez mais coordenada e liderada por um diabo do fosso conhecido como Baska. A Segunda Guerra Lança de Dragão havia começado. Sendo um líder sagaz, Baska conseguiu unir suas hordas infernais com legiões de ogros, hobgoblins, orcs, pugursos, goblins e kobolds, todos liderados por um poderoso dragão negro. Essas hordas da Lança de Dragão atacaram e destruíram a Pousada do Caminho, além de invadirem ferozmente a pequena, mas importante cidade de Daggerford. No entanto, a investida diabólica foi vencida após uma grande aliança entre os elfos da Floresta das Brumas, anões, paladinos de Ilmater, mercenários, aventureiros, milícias locais e tropas da cidade de Águas Profundas. O castelo foi limpo mais uma vez de quaisquer forças infernais e as alas do templo que guarneciam seu portal foram reforçadas. Poucos anos depois, uma Aasimar conhecida como a Dama Brilhante reuniu um exército de guerreiros zelosos e mercenários que ocuparam o castelo Lança de Dragão e lideraram uma campanha contra as chamadas Crias de Baal, a divindade maligna da violência. Os eventos da cruzada culminaram em uma nova batalha nos aposentos do castelo. Depois, o castelo ainda foi ocupado mais uma vez por terríveis mortos-vivos liderados por uma entidade conhecida apenas como Born. Essa incursão destruiu o Templo de Tempos e envolveu a fortaleza numa bruma permanente. Mais recentemente, o selo enfraquecido do portal sob o castelo foi mais uma vez quebrado por um Rakshasa chamado Nadir, que se aliou a alguns vampiros que ocuparam as seções mais inferiores do castelo. Porém, o portal foi fechado rapidamente graças aos esforços de um paladino conhecido como Sir Esteval e um grupo de aventureiros. Hoje, o que restou do Lança de Dragão permanece em ruínas e coberto por brumas. Dizem os rumores que o castelo, aparentemente inativo, se tornou o lar para novos horrores e até possa estar relacionado com os Magos Vermelhos de Tai, mas ninguém parece muito empolgado em ir investigar tais alegações. Alguns grupos interessados em Baldur's Gate e Águas Profundas até oferecem uma boa quantidade de moedas para que sejam investigados os tais rumores, mas todos os aventureiros, pelo menos os mais inteligentes, não ousam se aproximar de um lugar tão amaldiçoado. De acordo com os relatos de Aedin Grismanto, uma elfa da lua de Everesca, é melhor buscar abrigo numa tumba aberta cheia de combatentes mortos do que procurar por algo importante no castelo Lança de Dragão.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço mais uma vez o seu like caso ainda não tenha deixado, e comenta aí ideias de conteúdo sobre lore de RPG que eu poderia estar trazendo aqui para o canal nos próximos vídeos. Se você quiser saber mais sobre Avernus, os Diabos e os 9 Infernos em geral, pode acessar o vídeo recomendado que eu estou deixando aí no final. Ele faz parte de um corte de um outro vídeo enorme que eu falo sobre o cenário de Planescape e o multiverso de D&D. Obrigado mais uma vez, aqui é o Matheus do canal RPG Infinito e até mais.